Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, este vídeo vai fazer parte da playlist sobre o pensamento político de Jung. Detalhe, é a playlist com mais quantidade de vídeos daqui do canal, né? Que evidentemente no pensamento político do Jung está contido, né, o seu pensamento social, a sua visão de sociedade, a sua visão de cultura, como é que Jung entende a contemporaneidade num contexto socioantropológico, mas sem deixar de ser Jung, sem deixar de dialogar a partir do inconsciente e do inconsciente coletivo, ou seja, utilizando uma terminologia do livro vermelho, sem deixar de dialogar com o espírito das profundezas. Né? Que no seminário sobre o livro vermelho vocês estão vendo isso. Que existe o espírito da própria época, né? Com quem Jung dialoga sim, certo? Com a sua própria época, com os fenômenos políticos de massa da sua época. E existe o chamado do inconsciente. Né? Existe o espírito das profundezas, que é proclamado no livro vermelho pela imagem arquetípica, não literalmente bíblica, mas retrabalhada pela própria psicodinâmica do inconsciente, com o profeta Elias, em sua contraposição, também não literalmente bíblica, mas retrabalhada pela psicodinâmica do inconsciente, a sua filha Salomé, cega, né? E que vai se concretizar de uma forma ainda mais objetiva. Então você vai estudando o inconsciente coletivo, você vai subindo em camadas de objetividade com a personificação arquetípica do Filemon. Tá? Mas isso é um assunto para o livro vermelho e para o estudo do próprio confronto do inconsciente do Jung, que não é a metáfora de um processo, que é a própria experiência psicodinâmica e clínica real do trabalho analítico com a psicologia do Jung, né? Com como Jung vai compreender a psique a partir da sua própria experiência e vai confessar objetivamente essa experiência. Tá? Eu gostaria de fazer esse vídeo e o próximo sobre objeções que a psicologia do Jung pode ter em relação ao liberalismo, esse vídeo agora, e no próximo vídeo ao neoliberalismo. Né? Eu lembro que há pouco tempo, né, eu fiz um mini curso sobre Jung e o comunismo, Jung e o marxismo, ou por que a psicologia de Jung é incompatível com o comunismo, né? E também fiz lá atrás, há uns 3 anos, talvez 4 anos, mas eu acho que uns 3 anos, né? É um mini curso antigo do canal. Eu fiz um mini curso sobre Jung e o nazismo, né? O nome do mini curso é Jung versus Hitler, né? Então, há um mini curso sobre o nazismo, há um mini curso sobre o comunismo. Eu mostrei como Jung vai perceber essas questões, tá? E quando eu fiz o mini curso sobre comunismo, muita gente engajou e por isso que foi massa. Foi um mini curso com quase 10 vídeos. Rompeu com a tradição do canal de mini curso de 5 vídeos, foi para 9 vídeos, quase 10 vídeos. Muita gente engajou, muita gente perguntou e por isso que foi massa. Foi massa por isso, né? Mas muita gente falou assim: ah, cara, fala do liberalismo, fala do neoliberalismo, como se eu tivesse tentando realizar um trabalho de despolitização, né? Eu não cheguei a ser acusado por ninguém, né, de fazer um trabalho de despolitização, até porque não seria um argumento cabível aqui no canal, porque como é que eu faço um trabalho de despolitização se a playlist das 30 playlists que há aqui no canal, a maior delas com quase 55 vídeos, mais de 50 vídeos, é justamente a playlist sobre política, né? Então a playlist sobre política é o carro-chefe, porque a gente vê a questão do sentido social da clínica do Jung.
e vai trabalhar questões contemporâneas, né? Evidentemente que do ponto de vista do método, o carro-chefe é o estudo dos casos clínicos, mas do ponto de vista da psicologia complexa e como dialogar com a contemporaneidade, a gente não pode abrir mão de entender que nós somos seres históricos, sociais e que temos uma dimensão política atravessando nossa vida diariamente, né? E quando o paciente chega para você, você que é terapeuta junguiana, quando o paciente chega para você, ele vem de uma sociedade, ele vem de um contexto político, ele vem de um contexto social, né? E evidentemente que a gente não pode fazer nenhum tipo de abstração em relação a isso, de separação em relação a isso, não tem como fazer, tá? Então bora lá. Bom, quem queria, quem esperava que eu fosse fazer um vídeo batendo no liberalismo, chegou a hora. Assim, aliás, há vídeos aqui antigos do canal, 2 vídeos sobre Arthur Duval, do MBL, vídeos também sobre conservadorismo, sobre Olavo de Carvalho, que era um conservador, tá? É, eu venho fazendo isso há muitos anos já, tá, gente? Não comecei agora, não tô tentando criar uma moda. Críticas objetivas ao liberalismo, eu já fiz aqui no canal várias vezes, tem vários vídeos sobre isso, tá? E também sobre vários políticos que eu já falei aqui no canal. Enfim, a playlist é enorme, são mais de 50 vídeos, né? Vários políticos que estão atuando ainda no Brasil. Eu comecei a Lula, Ciro Gomes, vou falar o nome. Já fiz muito vídeo sobre Ciro Gomes, já fiz muito vídeo sobre Lula, já fiz vídeo sobre Bolsonaro, já fiz. Enfim, vamos dar nome aos bois, né? Bora lá. Qual seria a primeira objeção do Jung em relação ao liberalismo, né? Bom, deixa eu ver, como é que a gente pode colocar a questão? Bom, primeiro, né? É necessário que a gente retome um pouco o debate, sabe, sobre o nascimento do sujeito contemporâneo, o nascimento do sujeito moderno, o nascimento do sujeito contemporâneo. A noção de indivíduo, que é uma noção que vem do liberalismo e que vem do racionalismo europeu, tá, gente? Que é uma visão moderna, mas que não é a visão de Jung. Por quê? Porque Jung vai dialogar com o inconsciente, a gente vai entender isso, tá? O inconsciente ele sempre vai agir, quase sempre, na maioria das vezes, em caráter compensatório e atitude consciente. Pode agir de modo simultâneo? Pode. Pode agir de modo anterior? Pode. Pode agir de modo posterior? Pode. Pode agir de modo a concordar com a consciência? Às vezes pode. Pode agir no sentido de sincronístico com a consciência, coincidindo com o que acontece na consciência? Pode. Mas muitas vezes, principalmente nos sonhos, o inconsciente vai agir de modo compensatório, ou seja, o inconsciente vai lançar imagens e símbolos que faltam para a consciência desenvolver o seu próprio psiquismo, né? Para que a consciência possa elaborar os seus próprios conteúdos e os conteúdos do inconsciente possa se integrar a si mesma em relação ao arquétipo central da personalidade, que é o self, não da personalidade apenas, da alma interna do sujeito, mas da própria psique como um todo. Um sistema paradoxal, parcialmente aberto, parcialmente fechado. Tá? A gente não pode perder de vista essa dialética, né? Então, lembrando a vocês que um dos debates sobre o nascimento do sujeito contemporâneo passa por exemplo, pelo empirismo e pela teoria da tábula rasa, né? Vamos dizer assim, que são perspectivas filosóficas que vão estar o tempo todo dialogando. Se o sujeito ele já nasce com alguma predisposição a ter percepções específicas, humano, algum conteúdo já registrado em sua herança biológica da espécie, ou se ele nasce totalmente tabula rasa, se ele nasce totalmente zerado, né, sem nenhum, de modo a não herdar nenhuma concepção tipicamente humana. É aquela velha questão de você criar uma criança junto com o macaco e você percebe que o macaco
começa a adquirir características humanas e o ser humano vai continuar adquirindo não apenas características humanas, mas também a característica do macaco, ou seja, a sociabilidade é que vai promover uma espécie de intercâmbio entre as espécies e entre a mesma espécie. Tá? Bom, o Jung vai dizer que o ser humano não nasce tábula rasa, porém o ser humano nasce inconsciente. Por que isso é importante? Porque é justamente esse o ponto de partida do Jung que é diferente do ponto de partida do liberalismo. Porque uma vez que para o sujeito liberal o que vale é o indivíduo atomizado, é o indivíduo que vai ser colocado como ator racional, é o indivíduo que vai ser colocado como fonte de direitos e de liberdade, tá certo? Que é um discurso muito belo. Isso não vai ter enquadre na psicologia do Jung. Por quê? Porque para o Jung, o indivíduo não é um sujeito essencialmente racional. Ele também é atravessado por aspectos irracionais, como aspectos imagéticos, arquetípicos, de sonhos, de imagens, que são avassaladoras. E a ordem social racional, fundamentada no indivíduo, não é o ponto de partida da visão política do Jung. Porque o ponto de partida da visão política do Jung é a individuação, a integração do complexo sombra e da sombra arquetípica representada pelo próprio inconsciente como um todo. Claro que ninguém vai integrar esse inconsciente como um todo, mas a possibilidade e a tentativa de desenvolvimento da personalidade do sujeito pela integração do inconsciente que traz consigo elementos irracionais e simbólicos, e o erro fundamental do liberalismo, que é excluir essas categorias irracionais, essas categorias compensatórias do inconsciente, como se o sujeito liberal fosse um sujeito totalmente racional e que por meio disso pudesse realizar escolhas, e essas escolhas evidentemente iriam construir a sociedade. Então a sociedade liberal é uma sociedade construída por indivíduos. A sociedade para Jung é uma sociedade que é uma expressão dos arquétipos e é uma expressão da própria vida humana, no sentido da sua filogênese, que vai incluir elementos racionais e irracionais. Certo? Então, por exemplo, para o liberal, a liberdade é um princípio. A liberdade jamais pode ser um princípio em sentido social, porque só existe a organização da sociedade no sentido de que as liberdades individuais, em um dado momento, se subordinam à coletividade. Processo de adaptação. O Jung vai perceber isso, mas o Jung vai dar outro passo além. Ele vai dizer, é a partir desses processos de adaptação que o sujeito pode, uma vez integrado a alma coletiva a si mesma, pode dar o segundo passo, que é o passo do seu próprio processo de individuação. Ou seja, a árvore que quer alcançar os céus precisa ter suas raízes fixas no solo, certo? Então esse é o primeiro ponto. O que Jung entende por indivíduo psicológico é totalmente diferente daquilo que o liberalismo entende por indivíduo racional ou a sociedade dos indivíduos. E o segundo ponto que a gente pode levantar enquanto objeção ao liberalismo é: o liberalismo possui uma base simbólica muito fraca, o liberalismo despreza as forças inconscientes que agem na sociedade. O Adam Smith vai falar sim da chamada mão invisível do mercado, mas essa mão invisível, evidentemente, pode ser tomada como uma representação arquetípica, mas ela é o que sobrou do argumento metafísico do liberal, do sujeito liberaloide, do sujeito liberal, que vai rejeitar justamente toda a discussão metafísica, mas que vai fundamentar no indivíduo o seu plano ontológico, Mas há um resquício de argumento metafísico do liberalismo, que é justamente essa questão da mão invisível. Mas que para a psicologia do Jung não vai fazer sentido. Por quê? Porque essa representação arquetípica, essa imagem arquetípica de uma mão ordenadora dos instintos egoístas do homem,
não diz respeito a uma imagem inconsciente direta, embora seja uma possibilidade de representação arquetípica. Por quê? Porque o inconsciente para Jung não é uma potência moral ordenadora. É uma fonte de vida simbólica para a sociedade que pode tanto gerar o caos quanto o cosmos. A alma, para Jung, emerge da natureza, a psique como um todo, não apenas o complexo alma, mas a psique para Jung emerge da natureza e é tão bela quanto terrível. Já a perspectiva individual do liberalismo não reconhece o problema da integração da sombra e tendo os valores sociais o seu aspecto simbólico, mas sem reconhecer o fundamento inconsciente e muitas vezes irracional do agir humano. É isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.